Fala comigo, meu amigo, minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja muito bem, feliz com Jesus, lendo a sua Bíblia comigo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Estamos nesse projeto de ler a Bíblia inteira em um ano. Então, se você está nos acompanhando, também não esquece de interagir de alguma maneira com esse vídeo. Isso mostra aí para as redes sociais que é um conteúdo relevante, ele acaba compartilhando com mais pessoas. Então, se você puder nos ajudar, muito obrigado. Estamos fazendo a leitura em Juízes. Hoje é o nosso dia 77. Vamos ler Juízes de 7 a 9. Amém? Então vamos orar e a gente já inicia a leitura. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te damos graças pela tua bondade, agradecemos pela tua misericórdia, pela tua infinita graça, que se renova nas nossas vidas a cada manhã, Pai. O Senhor continue conosco nessa leitura, fale conosco aos nossos corações, nos ajude a entender, nos dê compreensão da Tua Palavra, Espírito Santo, para que nós possamos crescer em maturidade e intimidade contigo. Em nome de Jesus, Deus, esse é o desejo do nosso coração. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Juízes 7. Esse é cafezinho. Jerubaal, isto é, Gideão, e o exército israelita partiram de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale perto da coluna de Moré. Disse o Senhor a Gideão: você está com gente demais para entregar os midianitas nas suas mãos. Não posso deixar tantos homens lutarem contra os midianitas, para que o povo de Israel não se orgulhe diante de mim, dizendo que obteve a vitória sozinho. Mande embora do monte de Gileade todos os medrosos e os que estão apavorados. Então voltaram 22.000 homens e ficaram apenas 10.000. Ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor voltou a falar com Gideão: ainda há gente demais. Desça com os soldados até as águas da fonte. Ali vou mostrar quem deve ir com você. Aquele que eu disser, este irá com você, deverá ir. Mas se eu disser, este não irá, então não irá. Gideão obedeceu e fez o povo descer as águas. Então disse o Senhor: separe os homens em 2 grupos. Dependendo da maneira que eles beberem água, um grupo será formado por aqueles que bebem água nas mãos, lambendo como fazem os cães. E outro grupo será formado por aqueles que se ajoelharem e ponham a boca na água para beber. Só 300 homens beberam água levando as mãos à boca. Todos os outros beberam baixando a boca na água. Derrotarei os midianitas e livrarei o meu povo com os 300 homens que beberam água levando as mãos à boca, disse o Senhor a Gideão. Mande para casa todos os outros. Gideão recolheu as vasilhas de barro e as cornetas do exército, e depois mandou os israelitas para suas tendas, só ficando com os 300. Naquela mesma noite, estando os midianitas acampados abaixo no vale, o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, porque farei com que você tenha completa vitória. Mas, se você receia atacá-los, desça até lá primeiro, você e o seu assistente Pura. Você ouvirá o que dizem os midianitas, e o que você ouvir vai te encher de coragem e de ânimo para atacar o inimigo. Então Gideão e Pura desceram até os postos mais avançados do acampamento inimigo. Os midianitas, os amalequitas e os outros povos que vieram do leste estavam reunidos e formavam uma multidão enorme, cobrindo o vale como nuvens de gafanhotos, tão numerosos quanto a areia da praia e do mar. Os camelos eram tantos que não davam para contar. Gideão chegou perto justamente na hora em que um homem estava contando um sonho a um companheiro. Veja o sonho que tive, disse ele. Vi um grande pão de cevada que vinha rolando para dentro do nosso acampamento e bateu na tenda do comandante. A tenda virou de cima para baixo e ficou desmontada. Disse o outro soldado: o seu sonho só pode significar uma coisa.
é a espada de Gideão que vem sobre nós. Gideão, o israelita filho de Joás. O Senhor já garantiu a vitória dele sobre todos nós, midianitas e nossos aliados. Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, adorou a Deus. Depois voltou ao acampamento israelita e bradou: todos de pé, porque o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas mãos de vocês. Gideão dividiu os 300 homens em 3 grupos e deu a cada soldado uma corneta, um vaso de barro e uma tocha dentro do vaso. Depois explicou o plano: fiquem olhando para mim e façam o que eu fizer. Quando eu chegar perto do acampamento, façam exatamente o que eu fizer. Logo que eu e todos os homens do meu grupo tocarmos as cornetas, toquem vocês também as cornetas por todos os lados do acampamento e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Foi logo depois da meia-noite e da troca da guarda inimiga que Gideão e os 100 soldados que estavam com ele chegaram perto dos postos avançados no acampamento dos midianitas. De repente, tocaram as cornetas e quebraram os vasos, de modo que as tochas brilharam na escuridão da noite. Então, outros 200 homens fizeram o mesmo, segurando as tochas com a mão esquerda e com a direita as cornetas que tocavam. Depois gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Feito isso, pararam e ficaram nos seus lugares, observando a confusão dos inimigos. Todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Quando soaram as 300 cornetas, o Senhor fez com que o inimigo se virassem um contra o outro, de tal maneira que houve uma tremenda matança entre eles, de uma ponta à outra do acampamento. Mas muitos fugiram em direção a Zererá, chegando a Bet-sita, até a fronteira de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então foram convocados os homens das tribos de Naphtali, de Asser e de Manassés, para perseguirem os midianitas. Além disso, Gideão mandou mensageiros à região montanhosa de Efraim, convocando as tropas com estas ordens: desçam ao encontro dos midianitas e cortem as passagens pelas águas do Jordão até Bet-Bará, de modo que eles não possam escapar. Os homens de Efraim foram e ocuparam as águas do Jordão até Bet-Bará. Oreb e Zebe, 2 líderes de Midian, foram capturados. Oreb foi morto na rocha, agora conhecida pelo nome dele, e Zebe foi morto na prensa de vinho, que passou a ter nome de lugar de Zebe. Depois de perseguidos os midianitas, os homens de Efraim voltaram, atravessaram o Jordão e trouxeram as cabeças de Oreb e Zebe a Gibeão. Capítulo 8. Mas os oficiais de Efraim disseram a Gideão: por que você não mandou chamar as nossas tropas quando foi lutar contra os medianitas? E reclamaram muito dele. Gideão, porém, respondeu: o que é que fiz eu em comparação com vocês? Os atos de Efraim no final do combate foram mais importantes do que aquilo que todos os homens do grupo de família de Abiezer fizeram. Deus entregou a vocês os líderes dos midianitas, Oreb e Zebe. O que foi que eu fiz para ser comparado com isso? Com essas palavras, abrandou-se a indignação contra Gideão. Gideão e os 300 homens, cansados como estavam, atravessaram o Jordão e continuaram perseguindo os seus inimigos. Passaram por Sucote, pediram alimentos aos moradores do lugar. Estamos cansados, explicaram, porque estamos perseguindo Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Mas os líderes de Sucote disseram a Gideão: por acaso você já capturou Zeba e Salmuna? E quem garante que vai conseguir capturá-los? Por que deveríamos dar pão ao seu exército? Então disse Gideão: pois saibam que quando o Senhor entregar em minhas mãos os reis Zeba e Salmuna, vou picar a carne de vocês com espinhos e cactos do deserto. Dali foram a Peniel,
onde fizeram o mesmo pedido de comida, mas receberam a mesma resposta negativa em Sucote. Gideão disse também aos moradores de Peniel: quando eu voltar, vou derrubar essa torre. Enquanto isso, os reis Zeba e Salmuna estavam em Carcor. Estavam eles cerca de 500.000 homens. 15.000 homens. Estavam com eles cerca de 15.000 homens. E tudo que restou dos exércitos e todos os aliados do leste. Depois, 120.000 soldados já haviam morrido. Gideão seguiu a rota das caravanas, a leste de Noba e Jogbeá, e atacou de surpresa o exército midianita. Zeba e Salmuna, os dois reis de Midian, fugiram, mas Gideão perseguiu e os capturou, e o exército deles foi derrotado. Mais tarde, Gibeão, filho de Joás, começou a marcha de volta, subindo pela passagem de Heres. A certa altura, Gideão capturou um jovem morador de Sucote e o interrogou. E este fez uma lista por escrito dos 77 líderes políticos religiosos da cidade. Depois, Gideão entrou em Sucote e disse aos homens de lá: vocês estão vendo aqui os reis Zeba e Salmuna. Vocês zombaram de mim, afirmando que eu nunca iria conseguir capturar os dois reis. E negaram comida quando estávamos cansados e com fome. Gideão então prendeu os líderes da cidade de Sucote e castigou-os com espinhos e cacto do deserto, como havia dito. Em seguida foi a Peniel, derrubou a torre e matou os homens da cidade. Depois Gideão perguntou a Zeba e a Salmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eles responderam: eles eram parecidos com você. Cada um era parecido com o filho de um rei. Só podem ser seus irmãos, exclamou Gideão. E acrescentou: diante do Senhor, o Deus vivo e verdadeiro, eu digo que não mataria vocês se não tivessem matado os meus irmãos. Gideão encarregou Jéter, seu filho mais velho, de matar os dois reis. Mas o rapaz era muito jovem e não teve coragem. Zeba e Salmuna disseram a Gideão: faça isso você mesmo. Isso exige coragem de homem. Gideão matou, pois, Zeba e Salmuna, e tirou os enfeites em forma de meia-lua que adornavam o pescoço dos camelos deles. Passadas essas coisas, os homens de Israel se encontraram com Gideão e disseram: seja o nosso rei. Você e os seus filhos e os seus descendentes reinarão sobre nós, porque você salvou Israel do domínio de Midian. Mas Gideão respondeu: nem eu, nem meu filho seremos reis sobre vocês. O Senhor será o nosso rei. Só peço uma coisa: que me deem argolas de ouro que vocês tomaram dos inimigos, os soldados de Midian. Sendo ismaelitas, usavam argolas de ouro como brincos. Com todo prazer, responderam. Estenderam uma capa no chão para juntar nela as argolas. As argolas reunidas chegaram a um total de 20,5 quilos de ouro, sem contar os pendentes, os enfeites de forma de meia-lua e as finas vestes dos reis de Midian, além das correntes no pescoço dos camelos. Com esse ouro, Gideão mandou fazer um manto sacerdotal. Ele colocou em sua cidade Ofra, de todo o povo de Israel, mas todo o povo de Israel tornou-se infiel a Deus e começou a adorar o manto. Ele veio a ser uma armadilha e a tentação para Gideão e sua família. Termina aqui a fiel narrativa de como Israel derrotou e dominou os midianitas. Midian nunca mais levantou a cabeça, e a terra gozou de paz por 40 anos, enquanto viveu Gideão. Jerubaal, filho de Joás, voltou a morar na sua casa. Como Gideão casou com muitas mulheres, chegou a ter 70 filhos. Além disso, teve um filho com uma mulher de Siquém. Este filho recebeu do pai o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade bem avançada e foi enterrado no túmulo de seu pai, Joás,
em Ofra, no território da família de Abiezera. Logo depois da morte de Gideão, os israelitas se tornaram infiéis ao Senhor e voltaram a adorar os Balaíns e colocaram Baal-Berite como seu Deus. Esqueceram-se de que o Senhor, o seu Deus, tinha livrado o povo de Israel de todos os inimigos que os rodeavam. Os israelitas também não foram bondosos para com a família de Jerubaal, isto é, de Gideão, não reconhecendo todo o bem que ele fizera a Israel. Capítulo 9. Certo dia, Abimeleque, filho de Jerubaal, visitou os tios, irmãos da mãe dele, em Siquém. Conversou com todo o grupo de famílias de sua mãe. Vão falar com os chefes de Siquém, pediu ele. E perguntem se preferem ser governados por 70 homens, os 70 filhos de Jerubaal, ou por um homem só. É bom lembrar que também sou da mesma carne e do mesmo sangue de vocês. Então os tios de Abimeleque procuraram os oficiais da cidade e apresentaram a proposta dele. Os cidadãos de Siquém concordaram em seguir Abimeleque e concluíram: afinal, ele é o nosso irmão. Então deram a ele 70 peças de prata, retirada do templo do deus Baal-Berite. Com esse valor, ele contratou alguns homens sem caráter e vadios, que concordaram em tornar-se os seus seguidores. Abimeleque foi com eles a Ofra, a casa de seu pai, e matou, sobre uma rocha, todos os seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, menos o mais novo deles, Jotão. Este conseguiu escapar e esconder-se. Então foi feita uma assembleia com todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo. Resolveram proclamar Abimeleque rei junto do carvalho do monumento perto de Siquém. Quando Jotão ficou sabendo disso, subiu ao topo do monte Gerizim e dali gritou em alta voz: cidadãos de Siquém, se vocês querem a bênção de Deus, escutem o que vou dizer. Certa vez, as árvores resolveram eleger um rei. Primeiro disseram à oliveira: que seja nosso rei. Mas a oliveira respondeu: vocês acham que eu deveria deixar de produzir óleo que agrada a Deus e aos homens só para dominar sobre as outras árvores? Então as árvores disseram à figueira: seja o nosso rei. Mas a figueira respondeu: vocês acham que eu deveria deixar de produzir a minha doçura e o meu bom fruto para dominar sobre outras árvores? Então as árvores falaram com a videira: videira, venha reinar sobre nós. Mas a videira respondeu: vocês acham que eu deveria deixar de produzir o vinho, que alegra a Deus e aos homens, só para dominar sobre as outras árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: seja você o nosso rei. O espinheiro respondeu às árvores: se realmente querem ungir-me rei sobre vocês, venham procurar abrigo debaixo da minha sombra. Se não, saia fogo de mim e queime os grandes cedros do Líbano. Agora, pois, vejam bem se estão tomando a decisão certa, fazendo de Abimeleque rei de vocês, e se foram justos com Jerubaal e sua família. Vejam se o que estão fazendo é o que ele merece, lembrando dos feitos dele. Pois meu pai lutou por vocês e arriscou a sua vida para livrá-los dos midianitas. Apesar disso, vocês se rebelaram contra ele e mataram seus 70 filhos sobre uma pedra. E agora vocês escolheram Abimeleque, filho de uma escrava de Gideão, para ser rei sobre os cidadãos de Siquém, só porque ele é o irmão de vocês. Que beleza. Hello? Good morning, it's Penny. Wondering if you can open the front door. Oh, sure, Penny. Just a second. Ok. Agora, pois, vejam bem se estão tomando a decisão certa, fazendo de Abimeleque rei sobre vocês, e se foram justos para com Jerubaal e sua família. Vejam se estão fazendo o que ele merece, lembrando dos feitos dele. Pois meu pai lutou por vocês e arriscou a sua vida para livrá-los dos midianitas.
Apesar disso, vocês se rebelaram contra ele e mataram os seus 70 filhos sobre uma pedra. Agora vocês escolheram Abimeleque, filho da escrava de Gideão, para ser rei sobre vocês na cidade de Siquém, só porque ele é o irmão de vocês? Se vocês têm certeza de que agiram com sinceridade para com Jerubaal e com a sua família, muito bem, sejam felizes com Abimeleque. Interessante, Jotão. Mandou bem, garoto. Mas, se não foi assim, que de Abimeleque saia fogo e queime os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo do cidadão de Siquém, de Bet-Milo, e queime Abimeleque. Logo depois disso, Jotão fugiu e ficou morando em Ber, porque tinha medo do seu irmão Abimeleque. Depois de 3 anos de reinado de Abimeleque sobre Israel, Deus enviou um espírito mau entre ele e os cidadãos de Siquém, que agiram traiçoeiramente contra o rei Abimeleque. Tudo isso aconteceu para que a violência contra os 70 filhos de Jerubaal e o seu sangue caíssem sobre Abimeleque, seu irmão, e sobre os habitantes de Siquém. Porque os moradores de Siquém colaboraram com Abimeleque no assassinato dos próprios irmãos dele. Os cidadãos de Siquém mandaram alguns homens armarem emboscada nas trilhas das colinas. Abimeleque, porém, ficou sabendo disso. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebede, mudou-se com seus irmãos para Siquém. Todos confiavam nele. Naquele ano, saíram do campo, colheram as uvas, pisaram nela e realizaram uma festa ao templo do deus local. Enquanto comiam e bebiam, logo começaram a amaldiçoar Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebede, levantou a voz e disse: Quem é Abimeleque para que o sirvamos como nosso rei? Porque nós, cidadãos de Siquém, temos que servir a ele? Não é ele filho de Jerubaal? Não é Zebul o seu braço direito? Melhor seria que Amor, pai de Siquém, fosse o nosso rei. Abaixo Abimeleque. Ah, se vocês me aceitassem como seu líder, logo veriam o que eu faria a Abimeleque. Eu diria a ele: trate de reparar bem o seu exército, trate de preparar bem o seu exército e venha. Zebul era o governador da cidade. Quando soube o que Gaal, filho de Ebede, andava dizendo, ficou furioso. Mandou astutamente mensageiros de Abimeleque com a seguinte mensagem: Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém e estão levando a cidade a se rebelar contra você. Venha, pois, com seu exército de noite e fique com ele escondido no campo. De manhã, ao nascer do sol, ataque a cidade de surpresa. E quando enfrentar Gaal e o povo que estiver com ele, faça o que quiser com eles. Assim, Abimeleque e os homens que estavam com ele saíram de noite, formaram 4 grupos e prepararam uma emboscada em volta de Siquém. Na manhã seguinte, enquanto Gael, filho de Ebede, e os outros oficiais tratavam de vários assuntos junto das portas da cidade, as tropas de Abimeleque saíram dos seus esconderijos. Quando Gaal viu que vinham, exclamou a Zebul: Olhe para o alto daqueles montes, vem gente de lá. Zebul, porém, respondeu: Não é não. Você está confundindo as sombras dos montes com homens. Não, olhe para lá, disse Gael. Tenho certeza que vem vindo gente descendo do centro da terra. Olhe, lá vem outros pelas estradas dos carvalhos, dos adivinhadores. Zebul, porém, falou: Onde foi parar toda a sua conversa? Não foi você que disse quem é Abimeleque e por que eu deveria ser nosso rei? Não foi desses homens que você zombou? Pois agora vá lá e lute contra eles. Então Gaal chefiou os homens de Siquém e enfrentou Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e ele fugiu. Muitos cidadãos de Siquém caíram feridos pelos caminhos, até a entrada da porta da cidade. Abimeleque continuou morando em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e os irmãos dele, proibindo que voltassem a morar em Siquém. No dia seguinte,
os homens de Siquém saíram para guerrear de novo nos campos, e Abimeleque ficou sabendo disso. Ele tinha deixado 3 grupos de soldados escondidos por perto, nos campos. Quando viu os homens saírem da cidade, Abimeleque os atacou. As tropas chefiadas por Abimeleque avançaram até a porta da cidade. Enquanto isso, os outros 2 grupos mataram os homens de Siquém nos campos. A batalha durou o dia inteiro. Por fim, Abimeleque tomou a cidade, matou a população e fez de Siquém um aterro coberto de sal. Quando o povo da torre de Siquém ficou sabendo disso, procurou refúgio na fortaleza subterrânea que ficava junto ao templo de El-Berete. Quando Abimeleque soube disso, levou as tropas ao monte Zalmon. Ali Abimeleque pegou um machado, cortou um galho e pôs sobre os ombros. Façam o que eu fiz, disse ele aos soldados. Assim, cada um deles cortou depressa um galho e seguiram Abimeleque até a fortaleza subterrânea. Ali empilharam os galhos em cima da fortaleza e a incendiaram. Assim todos os que estavam na torre de Siquém morreram. Os que morreram foram cerca de 1000 homens e mulheres. Depois Abimeleque atacou e conquistou a cidade de Tebes. Contudo, havia uma torre forte no meio da cidade, e toda a população fugiu para lá. Trancou as portas e subiu ao terraço da torre. Abimeleque chegou perto da torre para atacá-la. Quando ele se aproximou da porta para queimá-la, uma mulher que estava no terraço jogou uma pedra de moinho na cabeça de Abimeleque e quebrou o crânio dele. Tira sua espada e mate-me, ordenou ele ao ajudante de armas, que ninguém diga que uma mulher matou Abimeleque. O jovem soldado obedeceu e atravessou com a espada, e ele morreu. Quando os israelitas, comandados por Abimeleque, viram que ele estava morto, debandaram e voltaram para casa. Deste modo, Deus retribuiu todo o mal que Abimeleque tinha feito ao seu pai, matando seus 70 irmãos. Deus também castigou todos os homens de Siquém. Assim foi cumprida a maldição de Jotão, filho de Jerubbaal. Amém. Amém. Finalizamos mais um dia. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida. E se Deus quiser, amanhã estaremos aqui para mais uma leitura diária da Bíblia. Continuaremos firmes nesse propósito enquanto Deus nos permitir, até lermos a Bíblia inteira esse ano. Então participe das leituras com a gente. Deus abençoe. Tenha um ótimo dia.